Oi, hoje eu vou falar sobre dar certo. Muita gente chega lá no meu perfil do Instagram e fala: Renata, eu tô num trabalho que eu não gosto, que, que me deixa triste, que eu não me sinto feliz trabalhando e eu gostaria muito de começar a trabalhar com unhas, mas eu tenho medo de não dar certo. E esse é um ponto que a gente tem que entender, né? Porque às vezes, o que acontece? A gente fica achando que dar certo em algo depende de outras coisas, né? Depende de sorte, depende de qualquer outra coisa que não seja de você. Então, assim, as pessoas, as manicures, né, começam a fazer unha e o que acontece? Muita gente ainda tem preconceito. Muita gente vai chegar em você e vai falar que isso não é um trabalho, que isso não vai dar certo, que você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso, que é melhor você trabalhar para os outros, porque isso é um trabalho muito incerto. E eu passei exatamente por isso, né? Se você não me conhece, meu nome é Renata. Eu tenho 24 anos e há 5 anos eu sou manicure. Eu me formei em RH, Recursos Humanos, e depois que eu terminei a faculdade, as pessoas esperam que você vai trabalhar, né, na área que você se formou, na hora que você estudou, naquilo que você estudou. E aí, eu lembro que eu já trabalhava em salão de beleza, e nisso, quando eu terminei a faculdade, eu falei, bom, agora eu vou para a área que eu estudei, né? E quando eu comecei a entregar currículo, eu fiquei decepcionada, porque o salário de RH era muito menor do que eu ganhava fazendo unhas. Na época, eu tirava R$ 1.500 por quinzena no salão que eu trabalhava. Era um salão muito bom, tinha muitas clientes. O preço de pé e mão, o valor, né, era R$ 55. E eu ganhava 70%. E eu ganhava 1.500, 1.400 por aí, por quinzena. Então eu tirava quase R$ 3.000 fazendo unha. Eu queria começar a trabalhar com RH, né? Eu queria começar a trabalhar naquilo que eu estudei. Mas aí eu fiquei um pouco decepcionada. Eu falei, gente, como assim? Eu estudei tanto para ganhar menos. Então, isso foi uma coisa que eu tive que quebrar comigo mesmo, porque eu tinha preconceito com essa carreira de manicure, né, com esse trabalho. Por quê? Justamente por isso, porque muita gente fala, isso aí nem é trabalho. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Inclusive, a minha mãe falava, Renata, você estudou tanto para fazer unhas, filha. Só que eu segui meu coração, eu saí do salão e aí eu vim trabalhar em casa. E nisso de sair do salão, né, eu saí porque eu não queria ficar, não era um ambiente que eu tava mais gostando, eu já tava infeliz no lugar, né, não era um lugar com energia boa, e eu fui pra casa. Só que eu não sabia se ia dar certo, E eu tinha muito medo, porque eu já morava sozinha, eu já tinha minhas contas pra pagar, eu já tinha minha vida, né, e aí eu fiquei pensando, cara, e se eu não conseguir me sustentar com dinheiro de unha? Porque até então eu trabalhava no salão, com as clientes do salão. Em casa, eu ia ter que começar tudo do zero. E eu fiz. E aí, eu comecei a divulgar o meu trabalho, divulgar no Instagram, né? E eu moro em condomínio. E aí, eu fiz panfletos super simples, preto e branco, porque na época eu não podia gastar dinheiro com isso. E aí, eu lembro que eu coloquei na caixinha de correio de cada morador daqui do condomínio. E as coisas começaram a acontecer. Mas não é que as coisas começaram a acontecer. Você faz acontecer. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. E aí, eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou fazer isso dar certo. Essa vai ser a minha profissão. Eu vou ter orgulho de falar que eu sou manicure. Sabe por quê? Se você... parece um papo meio assim... motivacional. Mas não é isso. É a real, é a realidade. Se você não acredita no seu trabalho, se você tem preconceito contra o seu trabalho, como que você quer crescer nisso? Como que você vai crescer nisso se você não acreditar em você? Se você não acreditar no seu trabalho, se você tiver vergonha de falar que você é manicure, se você tiver vergonha de divulgar o seu trabalho, simplesmente você não cresce. Então, muita gente fica nisso, né? Renata, e se eu largar o meu emprego que eu não gosto e não dá certo? Cara, você
vai fazer isso dar certo. Mas eu preciso ser sincera com você. Não é da noite pro dia. Se alguém fala pra você que, olha, você só precisa fazer um cursinho de unha e começar a trabalhar. Cara, não é assim. Você precisa estudar. Você precisa ter paciência. Você precisa se abastecer sempre de coisas positivas, né? Para as minhas alunas do treinamento Manicure de Sucesso, que é o meu curso online, tem um módulo que eu indico livros para elas lerem, para elas, como que eu posso dizer, alimentarem o espírito delas mesmo, porque no começo não é fácil, ninguém acredita em você, todo mundo vai te criticar, todo mundo vai falar que isso não é profissão. Todo mundo vai falar que você não vai ganhar dinheiro, que manicure é só um bico. Então, se você começa a acreditar nisso, você não tem força para trabalhar, você não tem força para crescer nisso, porque você não acredita. E se você não acreditar, você simplesmente não consegue. Então, assim, transição de carreira é muito difícil. Primeiro porque a gente tem preconceito. Por quê? Porque a gente acredita nos outros, né? Então a gente tem preconceito, a gente tem medo, porque é uma coisa totalmente nova. Mas uma coisa que a gente tem que entender, depende única, exclusivamente da gente. A sua vida depende de você. E um ponto também que eu fiquei pensando, né? Igual quando a minha mãe falou, Renata, isso nem é trabalho e tal. Quem que vai viver a minha vida? Sou eu ou é minha mãe? Então é uma coisa que você tem que pensar também. Quem que vai viver a sua vida? Quem que vai viver a sua vida? Não é você? Então você que tem que fazer as suas escolhas. Se você quer ser manicure, seja. Se você quer crescer nessa profissão, cresça. Estude, trabalhe, treine, invista em você, invista em cursos. E eu vou te falar outra coisa, as pessoas só vão acreditar em você quando você começar a ter resultado, né? É exatamente assim. Teve uma época que aí quando eu consegui lotar minha agenda, eu trabalhava de segunda a sábado. De segunda a sexta, eu trabalhava em média 12 horas por dia. E como eu desenvolvi o meu método, eu consigo atender cada cliente em 50 minutos. Então eu comecei a fazer muito dinheiro e trabalhando só pra mim, né? Trabalhando em casa e aqui a domicílio. E teve uma época que eu comecei a ganhar dinheiro e eu fui divulgando meu trabalho, eu fui investindo em materiais de qualidade, né? Fui aprendendo a divulgar, fui pegando modelos, fui treinando e fui melhorando, melhorando, melhorando. E aí eu consegui lotar minha agenda. E quando eu consegui lotar minha agenda, meu pé e mão, na época, era 45 ou 50 reais, agora eu não vou lembrar. E um dia eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, esse mês eu ganhei 7.500 reais com unha. E ela falou assim, sério? Eu falei assim, sério? Depois daquele dia, aí que ela acreditou em mim. Por quê? É exatamente isso. As pessoas sempre vão falar que não vai dar certo, até você mostrar que dá certo. Então, muita gente fala, né? Ai, manicure não ganha dinheiro. Cara, você ganhar 7.500 reais fazendo unhas. Sabe quanto tempo eu demoraria para ganhar isso se eu tivesse ido, né, lá na carreira de RH? Muitos anos dentro de uma empresa. E quando eu vim pra casa, que eu quebrei esse preconceito comigo, que eu falei assim, não, eu realmente vou levar o meu trabalho a sério. Eu demorei 5 meses para lotar minha agenda. 5 meses. O que é 5 meses da sua vida se dedicando muito? Não que eu me dediquei só esses 5 meses, mas era um mês que eu atendia eu comecei a divulgar muito meu trabalho, muito, muito, muito. Se a cliente falava, Renata, você pode me atender 6 horas da manhã? Posso. Renata, você pode me atender 11 horas da noite? Posso. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Então, assim, eu fiz dar certo. Eu fiz dar certo. E aí, quando eu vi, cara, como que eu posso crescer? Cara, olha o tanto de dinheiro que eu tô ganhando. Eu falei, tá vendo? Deu certo. Eu fiz dar certo. Então, assim, qual é o ponto? A gente não pode ter preconceito contra a gente mesmo, contra a nossa profissão, né? Se você não acreditar em você, cara, ninguém vai. E você também não consegue fazer dar certo, porque você não tem força, você não tem. Você fica pra baixo. E um ponto muito importante, a gente não pode ter preguiça de trabalhar. Não pode ter. Nesse tempo, né, eu fiquei 2 anos atendendo
em domicílio e tal. E nesses 2 anos, eu nunca ganhei menos do que 5.000 reais por mês. Então, assim, é muito da sua dedicação, é muito de você realmente querer fazer aquilo dar certo, é muito da intensidade que você coloca no seu trabalho. Outro ponto, eu nunca fiquei me lastimando, hoje eu não tenho cliente, hoje eu tô triste. Não, eu sempre acordei cedo, eu me arrumava, eu ficava pronta. Eu sempre ficava pronta aqui em casa. A cliente mandava mensagem: Renata, você tem horário hoje, agora? Bora, vamos. Então, assim, você não pode ficar só esperando as coisas acontecerem. Na verdade, você nunca pode ficar esperando as coisas acontecerem. Você tem que fazer acontecer. Então, se hoje eu te desse se eu pudesse te dar um conselho, cara, levanta todo dia o mesmo horário, se arrume, esteja pronta, divulgue os seus horários disponíveis. Eu ensino isso lá no meu Instagram, né? @Reneias, vou deixar aqui e tem aqui também. Lá no meu Instagram, divulga os seus horários, posta todos os dias, pega modelo para treinar. As pessoas vão comprar o seu trabalho quando elas verem a qualidade do seu trabalho. Não é simplesmente a cliente vai lá bater na sua porta: oi, você é manicure? Eu gostaria de fazer unha com você. Não, você que faz acontecer. Então é isso, é você por você, você que tem que escolher sua vida, você que tem que ter coragem, né? Você que tem que ter coragem. Se você quiser sair do seu trabalho, cara, guarda o dinheiro, invista em cursos, invista em aprender, em conhecimento, vai, né? Você não precisa sair 100% do seu trabalho. Não, você trabalha até às 6, pega uma cliente, pega modelos, faça modelos das 6 às 10. Não tenha preguiça de trabalhar. É o trabalho depois do trabalho. Quando você começar a ter uma cartela de clientes, aí você sai do seu trabalho e se dedica a isso. Esse é o meu conselho, é exatamente assim que eu faria. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você. Se você quiser me seguir lá no perfil do Instagram, eu tô lá todos os dias postando muito conteúdo. Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.